Lacrou de Comics, o Príncipe Saiyajin. Gostou do assunto do vídeo, Barros? Boa. Barros acabou de descobrir o assunto do vídeo. O Lacrou-de, desculpa, Load Comics. Vamos falar o nick horrível, esse negócio de ficar botando apelidinho em todo mundo. Sentanella, Gargamel do Semiárido Argentino. Qual mais que tem, Barros? Júlio César Iagues. Chega de apelidinho. Um aqui, outro ali. Finalmente publicou a sua análise do filme American Fiction e infelizmente ele não conseguiu perder a oportunidade de usar um bom vídeo para espalhar besteira, para espalhar mentira com relação aos nossos irmãos da linhagem geek. Infelizmente alguém tem que fazer esse serviço. Adivinha quem é que está aqui mais uma vez para dar aquele mergulho gostoso e tentar reestabelecer a verdade com vocês? Sou eu, após a vinheta. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo o Giga, poderia ser um Príncipe Saiyajin também, hein? Seria incrível. E estou na companhia de um pedacinho de Barros muito nobre. Fala galera, beleza? Quem fala é o Vegeta, tudo bem com vocês? Vegeta por conta das entradas seria eu, mas tudo bem, o careca seria o Napa. Serve pra você o Napa, Barros? Pode ser. Faz Napa, muito tempo que você pode ser o Kuririn? Pode ser, porque morre em todo episódio. Mas então, como eu ia dizendo, nós estávamos falando do vídeo do Sr. Lacrou-de Comics, ele botou este maravilhoso review e a gente vai dar uma olhada juntos aí em alguns fragmentos, tá? Eu fiz aquela reedição porque o vídeo é longo, né? Separei 6 minutos pra gente poder observar o que aconteceu e tentar fazer justiça aí com as nossas próprias mãos. Vem cá! Antes de começar o vídeo dele, eu tenho que apenas mostrar uma curiosidade. Vocês sabem que o Load é um cara que normalmente, quando ele vai fazer os vídeos, ele pesquisa muito, certo? Foi o que ele disse naquele vídeo lá do Príncipe Saiyajin. E pelo visto, nesse review aqui do American Fiction, não foi diferente, porque ele já chegou errando a palavra estereótipo, tanto na thumb quanto no título do vídeo, que ele escreveu com I. Estereótipos. Existe um trabalho, existe uma dedicação, certo? Um capricho no material que é produzido. Poxa, custava jogar no Google pra ver como é que escreve a palavra, mas não. Tá errado na thumb e tá errado no título. Mas beleza, isso foi só uma observação. Agora sim, indo direto pro vídeo, vem cá. Aquilo ali foi só uma observação inicial porque eu achei interessante e engraçado. Vem comigo, ó. Load e o seu vídeo sobre estereótipos em American Fiction. Salve galera, aqui quem fala é o Load e é o seguinte, finalmente eu assisti... Eu acho engraçado ele falar Load, né, porque a pronúncia seria Load, mas eu não vou ser esse chato que vai ficar falando da pronúncia em inglês, tá bom? Isso é só uma deixa pra eu fazer um merchan da B-Way. Já tá estudando inglês? Ponto de exclamação B-Way, não se esqueça, afinal de contas você não precisa falar Load, você pode falar Load, ok? Vai ficar mó bonitinho. Seguiu! American Fiction. O filme American Fiction, que tá fazendo bastante sucesso, que foi lançado em 2023, é importante a gente falar que ele é uma obra adaptada de um livro, né? Chamado Erasure, ok? Desculpa, eu não quero ser o chato. Eu não quero ser o chato. Mas é que tem umas coisinhas que você escuta e aí você vai com aquilo, bate no teu ouvido, você fala assim, poxa vida, né? Desculpa, Load, vamos lá. Seria mais ou menos como um apagamento em português. Perfeito. E aí assim, deixa eu fazer o primeiro adendo aqui, sem essas brincadeiras e a palhaçada com relação ao idioma inglês. Conforme eu disse pra vocês, eu dei uma bela resumida no vídeo, porque, de verdade, até o minuto 13 ele vai muito bem, na minha visão, tá bom? Ah, quem sou eu pra julgar? Eu sei, mas a gente tá aqui fazendo um react, certo? Então, opiniões serão emitidas. Mas até o minuto 13 ele vai super bem. Ele descreve o filme, ele passa uma boa sinopse, ele fala de diversos assuntos interessantes, mas no minuto 13, alguma ideia de por que isso acontece justamente no minuto 13, Barros? Ah, faz o L. Faz o L! Ele destaca que não é um filme só sobre literatura, e eu achei que nesse sentido ele foi muito sagaz. Afinal de contas, eu já vi outros lacrolas aí fazendo review do filme e falando que é uma crítica ao mercado literário americano, quando é isso também.
mas não é apenas isso, né? Existem muitas outras nuances e aborda o lance da cultura pop como um todo. O que mais que ele falou? Ele falou um pouco sobre meritocracia, que também é um fundamento que eu discordo, afinal de contas, meritocracia. A gente já discutiu sobre isso em algumas outras oportunidades e eu não quero me alongar. Eu não concordo com meritocracia, porém, existe diferença entre meritocracia e mérito. E as pessoas normalmente usam essa conversola aí da meritocracia para desqualificar o mérito como um todo, o que não é válido, certo? As pessoas têm os seus méritos e deveriam ser avaliadas, né, de acordo com eles. Isso não tem como tirar de cada um, ok? Mas é aqui, ó, é no minuto 13, faz o L, aonde ele começa a diarreia filosofal. Então vem comigo. Exemplo, você já parou pra pensar por que faz tanto sucesso obras onde o negro ele tá sempre sofrendo, ou até mesmo ele é submisso, ou está revisitando o período da escravidão? Então, já parei pra pensar sobre isso algumas vezes. Obras onde seres humanos estão sofrendo fazem sempre muito sucesso, ou quase sempre, porque o ser humano tem a empatia, ele se identifica com o sofrimento do próximo. Com relação à questão da escravidão, trata-se de um período histórico, certo? Mas você sabe qual que é a etimologia da palavra escravo? Eu acredito que você é um cara que sempre pesquisa muito, sempre vai atrás desse tipo de significado, mas no inglês a palavra slave, ela vem de eslavo, certo? Afinal de contas, os primeiros escravos, isso remete lá à Europa, da Casa da Conchinchina e tal, e assim, embora na história recente a gente esteja reduzindo esse termo aí, a questão, claro, da escravidão no Brasil não é só isso. Então é um tema global. É um tema que pega as pessoas porque é uma crueldade que o ser humano já praticou contra outro ser humano, antes mesmo de raça, antes mesmo de cor, e é um assunto que pega as pessoas pelo interesse que a gente tem de saber como tudo aconteceu, certo? Mas vamos lá, segue. Porque é normal a gente ver matérias onde influenciadores brancos estão querendo homenagear os escravizados. O filme não apenas influenciadores brancos, eu sei que você gosta de dividir tudo por raça, mas existem pessoas com diferentes opiniões independente da cor da pele. Por exemplo, você já viu a opinião do Catra, do MC Catra, a respeito dessa questão da escravidão? Que Deus o tenha, inclusive. Eu sei que no seu vídeo você separou opiniões de diferentes pessoas, mas vamos dar uma olhada no que o MC Catra, ele analisa aí com relação ao racismo como um todo e essa questão da escravidão. Vem cá. Todo mundo que veio pro Brasil ou veio tava contrariado. preso, ou foi expulso. Ou veio preso, ou veio expulso, ou veio foragido, ou veio escravizado. Ele tá falando de todo mundo que veio pro Brasil, porque afinal de contas nós somos uma nação colonizada, certo? Haviam os índios, o restante do que veio pra cá veio numa situação desgraçada. Minha família mesmo, eu sei que aí a gente tá falando de história recente, né? Mas no início do século passado, são imigrantes portugueses, italianos que vieram pra cá tudo fodido. Uma mão na frente e outra atrás. Não tinham um gato pra puxar pelo rabo, então quer dizer... Todo mundo que veio pro Brasil, como o próprio Catra tá falando, veio numa situação de dificuldade. É óbvio que a questão dos negros foi muito mais difícil por conta da escravidão. Mas segue, Catra. Ou quem tava aqui já foi roubado. Começou errado. E o bagulho, mano, é um bagulho muito louco, irmão. Pô, vamos começar pelo princípio, com todo respeito aos Vamos começar pelo princípio com todo respeito. Eu gosto, vamos lá. portugueses. A gente foi colonizado por eles. E saqueado. Olha lá. Tá ligado? Colonizado e saqueado de coração. E colocaram o escravo a rodo aqui, escravizaram, fizeram Não, uma colônia tudo bem, escrota. não, agora Mas fizeram deixa uma eu colônia falar. escrota. fizeram uma Outra colônia coisa que eu escrota. queria colônia deixar foi aqui assim. bem claro. Toda a colônia foi escrota, o Emílio observou. E agora a observação fatal do Catra. Atenção. Outra coisa que eu queria deixar aqui bem claro pra todos que estão me ouvindo. Demorou, mó barato, mas na realidade não foi o branco que escravizou o preto, tá? Foi o negro que escravizou o negro e vendeu pro branco na costa. Você entendeu o que o Catra tá falando? Porque essa coisa de escravizar, tudo bem, eu entendo que se você avaliar só a história recente brasileira do que aconteceu por aqui, realmente foi o homem branco, né, judiando e fazendo esse tipo de atrocidade com o homem negro. Agora, se você parar de olhar a folha para contemplar a floresta, é tudo muito maior do que isso e tem muito mais tempo. Isso é a história da raça humana, certo? Todo mundo sabe disso. Então, mano, não adianta, eu acho que tem certas coisas que a hipocrisia vem com uma forma tão grande, as pessoas colocam de um jeito tão escroto, porque é o seguinte, irmão, eu vou falar, e a nobreza do negro tá onde?
Porque a gente veio escravizado, mas a gente, pô, muita gente nobre, tá ligado? Olha que observação interessante. Era um cara inteligente, né? Presta atenção. Veio pra cá escravizado. E a nobreza ficou aonde? Tá ligado, irmão? A gente não. Eu acho o seguinte, eu acho que o negro, ele não precisa de cota, ele não precisa de nada. Concordo com você. Eu acho que a gente é igual. Falou O dia da consciência negra tinha que ter o dia da consciência oriental. Cara, se você não concorda com a opinião dele, não tem problema. É uma opinião divergente da sua, certo? Pode ser interessante de ouvir também. Lacrode, tá? Escuta isso aqui, só um pouquinho. Da consciência isso do aí. índio, Do o dia da gordo. consciência do branco, de todo mundo. Então, mano, isso pra mim é também. Isso pra mim é também, irmão. Porque dentro do Flamengo legal, não me leva a mal, não. Eu vim escravizado, eu vim vendido pelo negro e salvo pelo branco. E aí? E hoje em dia eu sou rei, e aí? E aí? Hein? Você entendeu o que ele falou? Veio vendido pelo negro, foi salvo pelo branco e hoje em dia ele é rei. Mas por que eu separei esse corte especificamente pra vocês verem? Primeiro, pra gente observar que existem visões completamente diferentes e menos vitimistas da situação atual. E segundo, pra justamente a gente pontuar que essa questão, o assunto da escravidão, é um assunto que desperta o interesse de todos porque é a história da raça humana, não apenas a história do homem negro, ok? Isso é uma coisa que tem a ver com todos e não apenas com todes. Deixando toda a ressalva para a história mais recente do Brasil, eu entendo que a questão racial no Brasil é diferente, mas você precisa olhar para a floresta toda e não apenas para uma única folha, ok? Load seguiu. O Spike Lee e o American Fiction, entre Inclusive ele fala do Spike Lee muito bem, ele usa um filme chamado Bamboozled como referência. Tem o vídeo do Load, vou repetir mais uma vez, é um bom vídeo até o minuto 13, onde ele despiroca e começa a lacrar, mas vamos lá. outros, eles utilizam da sátira, dos estereótipos e das extrapolações para poder criticar esse mercado. Você deu uma risada, Baus? Onde ele despiroca e começa a lacrar. Lá, e vai ficar louco. Calma, que você vai ver o que ele vai aprontar agora. Presta atenção que nós estamos chegando no absurdo, vem. Essa indústria que quer colocar algumas pessoas negras apenas nessas caixas, como o próprio ator está... Então, é isso aí, ó. Essa indústria que quer colocar as pessoas negras em caixas. Não só as pessoas negras, mas é claro que a crítica do filme é em cima disso. E quem é essa indústria, Lacrode? É aí que a gente precisa pensar. Este próximo trecho que ele vai mostrar agora é uma entrevista do ator que interpreta o irmão gay no filme. Presta atenção. Sterling K. Brown É o Sterling K. Brown, esse mesmo. comentou numa entrevista sobre o próprio filme. I think what was such a joy to be in this film. Eu acho que foi uma alegria estar nesse filme. Cara, presta atenção no que ele fala. E eu quero que você que tá assistindo esse vídeo, tire a sua interpretação do que ele fala e perceba o tamanho da groselha que o príncipe Sayajin vai falar na sequência, beleza? Então vem comigo. Like the satire is so delightfully scathing, but also hopefully delightful. You know what I'm saying? It's like, oh my goodness, do we do that? I didn't even realize that we put black people in a box. Like hopefully, like it gives you that sort of feel to it, right? But thank you. It's, oh my God. A chacoalhadinha do cara. Esse cara é sensacional. But it's also, at the same time, what I think I also love about the script is while there's the skewer that's transpiring, he also saying, like, here's a story about a black family. It's like the Trojan horse. And then hopefully the audience is like, oh, man, this is something that we don't get to see every day. And it's not sensationalized, and it's not trauma porn, and people aren't, like, about to die or anything like that. But it's just like life. It's just like life. Entende o que ele quis dizer? É um cavalo de Troia no sentido que você pensa, talvez seja só mais uma história, mais uma história negra numa caixinha, ou seja, recheada de estereótipos de clichês horrorosos que ninguém aguenta mais. Só que aí é a história de uma família negra, é a história de qualquer família, é a história de vidas. Entende? Segue aqui. Right? And hopefully, the audiences that we show it to, whether they are black or white and everything in between, presta atenção, independente de serem brancos, negros ou qualquer coisa entre isso, tanto faz a tonalidade de pele, porque isso conecta na questão de que o drama humano não tem cor, sacou? A gente já comentou isso em outra oportunidade falando sobre American Fiction, e é justamente disso que ele tá falando. Você vai assistir achando que talvez seja mais um filme colocado na caixinha, mas você percebe que tem toda uma questão humana, a mãe do Monk desmoronando, sofrendo de uma doença
doença que atinge qualquer um. A irmã que parte de repente e de forma imprevisível. A própria questão dele, que é uma questão de sexualidade, que é abordada de outra forma, um dia a gente vai falar sobre isso, mas são dramas humanos que não têm etnia. E isso que é encantador nesse filme também. Beleza? Segue. Are able to see themselves in that family, right? So that's what makes me feel happy about American Fiction. Thank you, Cord. Então é isso que me deixa feliz sobre American Fiction. Foi muito claro o que ele disse. Ele fica feliz de ter criado uma história que atrai as pessoas pensando no estereótipo, mas que de repente lá dentro te mostra um drama que atinge qualquer ser humano independente da cor da pele, que é um fator absolutamente relevante. Agora a interpretação do Load. Presta atenção para o que ele usou este lindo trecho dessa bela entrevista. Olha só. Starling, eu não sei quem vai poder te contar isso aí, meu parceiro, mas aqui no Brasil eu sinto lhe informar que alguns entenderam seu cavalo de Troia de forma totalmente errado, mano. Errada, no caso, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Olha pra onde ele catou aquela entrevista linda e levou pra aquele trecho mentiroso daquela historinha da Jovem Pan, e agora ele vai começar toda a conversinha fiada em cima de algo que a gente já explicou. Lembra do vídeo, primeiro vídeo que eu fiz, Senta Nela Shit Show 1/2, lá tá a explicação. Mas calma que eu vou botar aqui também, segue. Seguinte, o negócio é o seguinte, pra quem gosta do que tá acontecendo, inclusive tem uma capa da Veja falando que a turma da lacração tá passando dos limites. Então, esse filme, o American Fiction, ele é uma crítica de uma vertente desse pensamento woke, e ele é muito bem feito. Eu assisti a metade do filme, pra quem gosta... Ele tá cheio de razão. É uma crítica a uma vertente histriônica do pensamento woke, que é justamente quem impõe isso. Mas calma, o próprio Lacrode vai confirmar, espera. Gosta de ver um filme que faz uma crítica ao pensamento woke, American Fiction, ele é um bom filme e tá indicado no Oscar de melhor filme. E é a minha torcida pro Oscar, inclusive. Melhor ator e melhor ator coadjuvante. Vai ganhar. É um filme que Tomara que ganhe. fala dessa questão de como essa agenda vê, por exemplo, os negros, né? O negro, ele tem o padrão... O clichê. Que é o que o Fernando Holliday fala. Agora que ele tá fazendo essa graça aí com o macaco. Tira o macaco aí, ó. Agora ele põe uma... Sério, chat, quando eu vi esse vídeo passando na timeline, eu não acreditei no mau caratismo que essas pessoas têm, tá ligado? Sério, chat, quando eu vi esse vídeo, quando eu vi esse trecho no vídeo do Load, eu não acreditei no mau caratismo que ele estava apresentando de utilizar o mesmo trecho editado, fora de contexto, sem vergonha, num review que tava legal. O review dele tava legal. Sério, chat, eu não acreditei quando eu vi que ele tava botando um texto completamente fora de contexto nenhum, só pra atacar os caras. Alguém mandou, alguém pediu, sabe? Quem enfiou isso aí no seu roteiro? Mas calma, segue aí o raciocínio. E o que me deixa mais triste, né, que tem uma parcela que vai acabar caindo nessa lábia. Porque o cara já começa falando que nem assistiu o filme inteiro, ele assistiu até a metade. Então, mas eu assisti o filme inteiro e eu concordo com a interpretação dele. Uma das maiores facetas geniais desse filme é que ele permite diversas interpretações. Eu sei que isso chateia algumas pessoas, porque essas pessoas querem colocar tudo na caixinha, inclusive as interpretações. Mas a interpretação do Alba é completamente possível. E até a metade, o que ele entendeu foi esse discurso nada a ver. Por quê? Ele pega toda a mensagem do filme, que não sou eu que tô falando que a mensagem é essa, é os produtores, é os diretores, são os atores do filme. Ele tá se utilizando do trecho da entrevista que ele acabou de passar, onde o Sterling não fala nada disso, certo? Ele fala de uma mensagem abrangente que serve para todos e não para todos. Mas vamos lá. E ele transforma numa parada para favorecer a narrativa preconceituosa dele e os pensamentos vazios que ele tem. Vazios. Mas não são vazios, tem muito fundamento que ele tá falando. Ligado? Olha o nível da parada. E o cara nem viu o filme todo, mano. E é lógico que não vai parar por aí, né? Porque enquanto ele tá falando que o filme, na verdade, faz uma crítica contra as pessoas negras, me aparece um maluco fantasiado de macaco, mano. Preciso falar mais alguma coisa, mano? Precisa. Você precisaria falar a verdade. Mas como eu sei que você não vai fazer isso, eu vou fazer agora.
Sim, esse corte que ele acabou de assistir rodou o Twitter por muitos e muitos perfis distorcendo e dando a interpretação deles do que acabou de acontecer na tela. Só que eu sei exatamente o que aconteceu na tela e quando você assiste esse corte, é claro que dessa forma, fora de contexto, maldoso, não foi ele que pegou esse corte, tá? Isso foi um perfil que começou lá no Twitter e fez especificamente porque o trabalho é tentar colar a pecha de racis na linhagem de qualquer jeito. Só que tem contexto. Esse corte tem uma explicação. E ele provavelmente sabe disso. Assim como a pessoa que editou. Porque se pegou do programa inteiro ao vivo, que o Pânico é um programa ao vivo na rádio, certo? Sabe o que estava acontecendo e se acompanha o Pânico na rádio, coisa que eu não faço mais com tanta frequência, mas já fiz bastante, entende exatamente o que aconteceu. E aqui eu vou ter que voltar um pouquinho só para contextualizar para você, me perdoa de fazer isso, mas o que acontece? Nesse estúdio, onde o Pânico é gravado, todo dia tem alguém fantasiado de bichinho. É uma brincadeira que eles fazem, se não todo dia, quase todo dia, ok? E o que acontece? Sempre que o Alba tenta divulgar a linhagem geek, eles fazem uma brincadeira. O bichinho faz assim, ó, e aí? Até que hora vai essa propaganda? Até que hora vai essa divulgação? Até que hora que vai ficar falando da linhagem, vai ficar falando não sei o quê? Esse estúdio funciona como um switch de TV. Embora não seja TV aberta, afinal de contas, né? Acho que a Jovem Pan tá TV aberta agora, Barros? Não faço Eu acho que é só ideia, na aqui. internet e na rádio, não tenho certeza, me perdoe aí, eu não tenho certeza se é TV aberta ou não. Mas existe um switch de TV que troca as câmeras. Não é o Alba que troca a câmera, não é o Emílio que troca a câmera. E na hora que ele estava fazendo a propaganda da linhagem geek, tem contexto isso aqui. Tem contexto isso aqui. Na hora que ele estava fazendo a propaganda da linhagem, infelizmente, trocou a câmera para o bichinho acelerar ele. E o assunto que ele tinha puxado, de maneira infeliz, deu essa sensação horrorosa que eu acredito que tenha transpassado aí para muitos de vocês, inclusive, mas é óbvio que não foi proposital. Foi um negócio, um acidente absolutamente infeliz e algumas pessoas mais maldosas, porque você tem que ter uma maldade aí para fazer a associação, associaram uma coisa com a outra. Observe de novo, ele está divulgando a linhagem geek, presta atenção. É um filme que fala dessa questão de Até escrito na tarja ali embaixo, ó, YouTube Linhagem Geek, tá vendo? como essa agenda E ele não vai ali pra divulgar a linhagem, ele vai lá pra trabalhar no Pânico na TV, que é o serviço regular dele. vê, por exemplo, os negros, né? O negro ele tem o Olha lá. padrão. Aí, ó, tá vendo, ó? Chega, o bichinho tá fazendo chega, para de divulgar, para de propaganda, para de falar da linhagem. O programa tem que continuar. Esse é o contexto. O que acontece a seguir? Presta atenção. Que é o que o Fernando Holliday fala. Agora ele tá fazendo essa graça aí com o macaco. Tira o macaco aí, ó. O Emílio, que é um gênio, é o maior comunicador, a minha maior influência, certo? O Emílio percebeu que isso poderia ser visto com uma maldade e falou, tira, muda daí. Só que a pessoa que tava no switch trocando a câmera, não trocou pra mostrar o macaco. Trocou pra mostrar um bichinho falando pra ele parar. Então assim, você percebe que se você tirar todo o veneno que essa galera enfiou nesse corte através do Twitter, não aconteceu nada disso. Não foi nada disso. E toda a narrativa criada em cima desse corte é mentira. O que aconteceu foi exatamente o que eu estou te dizendo e a explicação para o que você viu é essa. Quais serão as implicações legais desse corte na justiça? Então vocês entenderam exatamente o que aconteceu? Me desculpa de ter colocado essa explicação gravada de novo. Todo o conteúdo é gravado, mas beleza. É porque é necessário a gente explicar que esse trecho, eu não sei como é que essa galera não tem vergonha de estar usando isso como argumento pra atacar os caras. Porque é uma parada que já foi esclarecida. E eles insistem nesse argumento falso e fraco pra tentar fazer alguma coisa sem conseguir chegar em lugar nenhum. Mas segue load. O que todos esses filmes, todo esse papo que a gente tá tendo aqui discute? Exatamente esses estereótipos racistas, esses pensamentos racistas que essas pessoas têm, mano. E eles nem estão disfarçando, já tá ligado? Escancarada a parada, mano. Tá aí pra todo mundo ver. Só que tem algumas pessoas que não conseguem entender e ter o diálogo pra poder compreender como acabar com essa estrutura preconceituosa, mano. Olha o nível. Bom, Olha o nível, quer dizer, pra gente acabar com essa estrutura preconceituosa, com esses estereótipos, a sugestão do Load é continuar espalhando fake news. É isso.
A sugestão dele para acabar com esses problemas é continuar espalhando o clipe fora de contexto. Quer dizer, no que é que ele está ajudando no combate ou na resolução de um problema que, de acordo com ele, é tão relevante? E eu concordo que é relevante, só que a gente devia prezar pela verdade e não pela disseminação desse tipo de lorota, que é o que o senhor está fazendo, assim como seus comparsas. Mas siga, Lacroad, ó querido príncipe Saiyajin. Como você já deve ter entendido nesse vídeo, né? O filme vai totalmente contra a bobagem que esse cara comenta aí. Não vai, não. O filme permite a interpretação do Alba e, inclusive, faz muito mais sentido a interpretação dele do que trazer esse clipe à tona aqui agora num contexto que não tem nada a ver. E faz uma crítica ao mercado, à indústria, né? E principalmente ao... Faz. Isso é verdade. Uma crítica ao mercado e à indústria. E principalmente ao que, Load? Os conteúdos estereotipados, né? E os filmes também, as produções que colocam os atores negros, Verdade. as histórias negras, apenas em uma única caixinha. O filme critica exatamente o próprio cara que falou aquelas bobagens. Ele é a piada. Não porque ele tá de outro lado, mas vem cá. Segue que agora é a melhor parte do raciocínio. Atenção. Ele é a pessoa que o filme tá criticando, essa estrutura totalmente preconceituosa, onde tem muitas pessoas brancas decidindo as coisas e não escutando as pessoas negras, mesmo elas sendo capacitadas e estando lá no mesmo local, como o próprio filme mostra, ilustra pra você. O filme mostra e ilustra, e esse trecho que ele vai passar agora é incrível, mas algo que é... Vamos ver esse trecho primeiro. Eu acho que é porra pra mim. É, eu também. Eu concordo. Eu discordo, me desculpe. Eu acho que seria um grande erro premiar esse livro com qualquer coisa. Bom, então são 2 contra 3. Porra é o vencedor. Porra é o vencedor. Olha que interessante, você tem 3 pessoas brancas na tela silenciando 2 pessoas negras. Essa crítica não precisa de explicação, mas o que precisa de explicação, e que talvez o Load não tenha entendido também, é que tanto brancos quanto negros jogam o jogo. A idiotice é um comportamento inerente ao ser humano. A maior revolta do Monk no filme acontece quando ele chega na casa da namorada e ela está lendo Fuck, que é o livro que ele lançou, que ele não queria lançar, que ele escreveu zoando e tal, e ela, enquanto mulher negra, ela está consumindo aquele livro e adorando. Então ele percebe que não é um problema apenas de brancos complicando a vida de negros. Ele percebe que tá todo mundo jogando o jogo, e inclusive as mulheres negras que consomem, as pessoas negras que compram, quer dizer, é uma idiotice, uma imbecilidade coletiva que ultrapassa qualquer tipo de cor de pele. Mas eu acho que talvez essa nuance ele não pegue. Olha, não é que isso seja só comovente. Ó, essa daí é uma típica Karen. Quem tá nessa mesa, né? Uma senhora Karen visivelmente progressista. Esse outro rapaz aqui que também tá na cara, né? Não precisa explicar muito. E esse aqui talvez seja uma figura um pouco mais republicana, ok? Mas ele também é levado ali pelo cheiro do ralo, né? Ele é conduzido de acordo, ele dança a música, ele joga o jogo. Seguiu. Eu acho que é essencial ouvir vozes negras agora. Olha lá, e ela fala isso num momento em que ela acabou de silenciar 2 vozes negras. Mas quem tá ali na mesa, além do Monk, a gente tem esta bonita aqui, que eu não vou lembrar o nome da personagem dela agora, mas que justamente joga o jogo e ela fica enciumada do livro Fuck, porque ele tá fazendo de uma forma ainda mais escrachada algo que ela vinha fazendo e faturando muito bem com isso. A crítica, ela é muito mais profunda e aberta. Ela não bate num grupo específico que nem o Load tá tentando fazer parecer. Mas segue, porque ele vem na tela agora. Tipo, vamos ser sinceros, né? Tá explicado até demais, né? Sim. Tipo, é impossível a pessoa ver essa cena e não entender a crítica que o filme tá fazendo, tá ligado? Perfeito. E Só que o que surpreende é que algumas nuances eles não conseguem pegar. Assim como o Gaveta disse no Twitter e depois deletou o tweet por algum motivo de, sei lá, arrependimento, confusão, eu acho que essa galera, eles negam tanto a existência da lacrate, né, da agenda woke, ou eles não conseguem pegar, ou eles fingem que não conseguem pegar pro público, porque deve ter uma parcela do público deles que acredita nessa lorota de que a agenda woke não existe.
Então eles precisam manter esse cinismo para que a narrativa não caia por terra. Só se for isso. Ou então eles realmente não sabem o que é. Porque o Gaveta diz que o filme não bate na cultura woke. E você percebe que talvez ele não saiba o que é a tal da lacração. Ele critica de forma inteligente e engraçada essa obsessão pelas pessoas brancas liberais. Como é que é? Ele critica essa obsessão das pessoas brancas liberais, foi isso que ele disse? Brancas liberais? Mas quem são os brancos liberais? Não só dos Estados Unidos, né? Ah, não só dos Estados Unidos, ok. Mas do mundo como um todo, por consumir histórias de pessoas pretas apenas quando elas estão dentro de estereótipos, cheias de violência, traumas e racismo. Porque acaba colocando a realidade de milhões de pessoas em caixinhas de tragédias. E quando essas pessoas elas saem dessas caixinhas de tragédias e começam a produzir outras histórias, ganhar destaque, ganhar mais espaço para contar outras narrativas, outras coisas que elas também sentem que são representadas, começa a incomodar essa parcela do público liberal. É público, mas eu entendi. Branco, não só dos Estados Unidos. As pessoas como essa que você acabou de ver, que distorce totalmente a mensagem do filme, as pessoas que distorcem totalmente a mensagem do filme, transformando em lacração. Vamos lá. Transformando em outra coisa, para apoiar ainda mais o seu preconceito. Exatamente, olha. Liberais brancos, não necessariamente americanos. Eu vou ter que chamar ao palco, infelizmente, uma pessoa aqui que eu acredito que possa acrescentar um pouco de significado a esse nosso vídeo. Então eu trago para vocês uma curiosidade, veja bem, só pra gente discutir quem são os liberais brancos, não necessariamente só os americanos, tá? Mas os americanos também. Luiz Felipe Pondé. O Pondé. O Pondé. Você viu que ela chega meio na dúvida, mas vamos lá. Nos Estados Unidos, você ser liberal quer dizer que você é de esquerda, que você defende o direito ao aborto. Como é que é? Nos Estados Unidos, você ser liberal significa o quê? Que você é de esquerda, que você defende o aborto? O que mais que você faz? A descriminalização das drogas. Descriminalização das drogas então, mais ou menos, de esquerda, né? Os democratas. Talvez uma vertente mais barulhenta dos democratas, uma vertente colorida. Quem são os liberais brancos? Não necessariamente americanos, mas americanos também. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, etc. Né? Aqui no Brasil é diferente. Certo. Liberal está mais associado a ter determinadas convicções na economia. Tá, mas por que no Brasil é diferente? Vamos lá. Não nos costumes. De onde que surgiu essa diferença na interpretação do termo? Nos Estados Unidos, a expressão liberal, nos Estados Unidos, liberal, que é normalmente o que a gente chamaria alguém de esquerda. Quê? O liberal nos Estados Unidos é alguém de esquerda? Mais ou menos, mas sem dúvida nenhuma, no espectro americano é. Sem dúvida nenhuma, no espectro americano. Ok. O liberal nos Estados Unidos. E a gente tá falando de um filme americano, né? Que critica um espectro liberal. Qual seria esse espectro, hein? Nos Estados Unidos, a ideia de que o Estado intervém, né? Inclusive na economia, que o Estado intervém, por exemplo, dizendo que todo mundo pode abortar, né? Olha lá. E aí se fala no Brasil, não, mas o uso da expressão liberal nos Estados Unidos está errado. Ela não está propriamente errada. Atenção. E o liberalismo, quer dizer, quando o liberalismo nasce postulando que o Estado, de alguma forma, deve se moldar e criar leis para garantir a liberdade das pessoas religiosamente, você consegue facilmente chegar à ideia de que o Estado também deveria criar leis para garantir a liberdade de dois gays se casarem. Perfeito. E quem é que normalmente espera que o Estado garanta tudo? Quem é que gostaria que o papaizinho Estado fizesse tudo por si? Não é? Vamos seguir. Não tem uma traição do ideal liberal aí. Porque o ideal liberal, que acabou se chamando liberal, ele tem uma concepção de liberdade que, como toda realidade, é uma liberdade meio ambígua, ambivalente. É claro que tem uma discussão de leis, que a gente vai passar por isso no programa, mas no caso dos Estados Unidos, você tem que levar em conta também que a evolução dos conservadores, o processo histórico, acabou, principalmente no século XX, jogando o Partido Republicano muito próximo de denominações religiosas, protestantes, conservadoras em termos morais. E aí você acabou estabelecendo uma diferença em que os liberals são mais seculares, mas ao mesmo tempo olham para a sociedade de mercado como produzindo desigualdade. Então entende que o Estado deve se meter no meio para garantir que não tenha tanta desigualdade.
Aqui no caso do Brasil, é porque, na realidade, aqui no Brasil, que a gente não dá para comparar as histórias, aqui a ideia de liberal, no século XX, acabou ficando associado aos grupos que, durante a ditadura, certo? Porque tem discussão liberal no século XIX, e é um liberal europeu, claramente. Joaquim Nabuco, liberal conservador europeu, abolicionista, né? Mas, a partir da ditadura, e a ditadura no Brasil foi um momento de Guerra Fria, né, no mundo. No Brasil, foi a ditadura, foi a Guerra Fria. Né? Os Estados Unidos interviu na América Latina para garantir que não haveria maior contaminação soviética, como houve em Cuba. De lá para cá, os Estados Unidos não estão nem aí para a América Latina, né? Pode fazer o que quiser aqui, porque não tem Guerra Fria. Então, naquele momento, o que aconteceu? Você teve ditaduras, e algumas delas assumiram um perfil liberal americano que defendia os interesses da sociedade de mercado. Então você teve uma situação que pode parecer muito esdrúxula, quando você discute, por exemplo, liberalismo na Europa, que são regimes totalitários que defendem a economia de mercado. E tem também os economistas liberais que foram prestar serviços a esses governos, não é? Então, você teve economistas liberais que foram, e daí estabeleceu essa economia, essa linha liberal em economia, assim como você teve todo um ramo de brasileiros que foram estudar em Chicago. Então, eles foram para Chicago e... Inclusive o Paulo Guedes, né? Alguns deles voltaram e foram prestar serviços a governos como o de Pinochet, por exemplo. Sim, ou como agora do Bolsonaro. Ou como agora. O Paulo Guedes fez as duas coisas, né? O Paulo Guedes prestou serviços ao governo Pinochet e agora ao do governo Bolsonaro. Tá aqui no Bolsonaro. Mas então, será que é por isso que no Brasil o liberalismo se associou à direita de alguma forma? Por que então que no Brasil o liberalismo se associou à direita, sendo que nos Estados Unidos ele é literalmente, visivelmente esquerdista? Então, e aí é uma questão super complicada, né? Porque na Europa, a posição liberal é associada a um certo centro-direita. A discussão é mais complicada aqui. Aqui, nessa história breve, como você teve a formação do PT na ditadura, o PT foi empurrando todo mundo que não tivesse associado ao PT para uma posição identificada como direita. Perfeito. Então, de acordo com o Pondé, o problema do liberalismo no Brasil é que o PT simplesmente empurrou tudo que não era o PT pra direita, ok? Por que eu separei esse trecho pra vocês? Primeiro, pra gente entender que no final do vídeo do Load, ele atribui a maior crítica do filme American Fiction ao branco liberal. E quem é o branco liberal nos Estados Unidos? Eu sei que ele fez questão de pontuar que não somente nos Estados Unidos. Porém, trata-se de um filme americano. O nome do mesmo é American Fiction. Não é uma Brazilian Fiction, que nem ele tentou criar. E nos Estados Unidos, o liberal branco é simplesmente o berço da cultura woke. Quer dizer, você está negando a principal crítica do filme, que é sim a cultura woke. Entendeu? Fez sentido pra você? Tive que trazer o Pondé aí, careca, pra falar um monte de coisa. Botou o Brasil no meio, eu sei, mas afinal de contas o senhor também estava falando disso. A gente precisava concluir de alguma forma. Certo? Barros, que vídeo longo, meu Deus do céu, desculpa. Obrigado por mais um vídeo, tá? Tamo junto e até a próxima lacrada. Meu Deus do céu, quanto tempo ficou esse bruto, Barros? Mais que tudo nesse mundo. Ah, e você clicou no gostinho? Clica no gostinho, deixa ele clicado aí. Por hoje a gente vai ficando por aqui, tá bom? Deixa um comentário bonito. A gente volta a se falar. Mais tarde tem mais um vídeo Estude Inglês. Com o método BWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.